Prezados alunos, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês já sabem, hoje nós vamos falar sobre o aparelho respiratório, o sistema respiratório. Vocês já tiveram acesso aos slides, aos vídeos que o William gravou, então será uma aula mais rápida, nós vamos direto aos pontos principais. Um aviso, no final dessa nossa aula, o professor Fernando Arévalo Batista, que agora é nosso professor colaborador na disciplina de Anatomia dos Animais Domésticos 2, irá fazer uma reunião com vocês, está combinado que seja pelo Google Meet, todos receberão o link para participar. Ele dará alguns enfoques clínicos sobre problemas relacionados ao sistema respiratório. Então, vamos prestar atenção na aula e vamos aproveitar as orientações, as dicas do professor Fernando Arévalo Batista no final. O professor Fernando será professor de vocês lá no Profissionalizante. É um excelente professor de clínica cirúrgica, um excelente cirurgião. Então, vamos à aula de hoje. Vamos começar então o sistema respiratório. Antes de entrarmos em detalhes de cada uma das partes, vamos entender o trajeto do ar. Se estamos falando do sistema respiratório, temos que entender o trajeto do ar. Então, o ar vai entrar aqui, isso aqui é o nariz externo, vai entrar pela cavidade nasal, depois nós vamos ver o percurso aí dentro da cavidade nasal, faringe, nariz, traqueia. Vamos seguir aqui na região cervical a traqueia. Todos são capazes de identificar uma traqueia. Aqui estão cartilagens da laringe, nós vamos detalhar depois, e o ar está vindo. O ar está vindo com oxigênio. Traqueia. Acabou aqui o percurso da traqueia cervical. Vamos entrar então na cavidade torácica. Acabamos de entrar na cavidade torácica. Este pulmão aqui é o pulmão direito. Então, a traqueia, naturalmente, olha aqui, como o pulmão já foi removido, eu vou retirar para vocês verem. Aqui a traqueia continua, e aqui ela foi seccionada a nível do brônquio principal direito. Eu já mostrei isso numa gravação anterior, como isso aqui é um ruminante, existe um brônquio que chama-se brônquio traqueal, que vai ventilar esse lobo aqui, que é o lobo cranial. Então, o nosso ar está por enquanto no brônquio traqueal, continua aqui na traqueia, aí brônquio principal direito vem aqui ventilar os demais lobos, que o cranial já foi ventilado pelo brônquio traqueal. E do outro lado, a traqueia também vai se dividir, vai dar o outro brônquio, o brônquio principal esquerdo. Isso nós estamos na parte de condução do ar. A partir do momento que entrou aqui no pulmão, o que vai acontecer? Vai ocorrer a subdivisão desses bronquíolos até os alvéolos respiratórios, onde vão ocorrer as trocas gasosas. Então, esse é o trajeto do ar. E a partir de agora, vamos recolocar aqui esse pulmão aqui e dentro de poucos minutos nós vamos detalhar cada uma dessas regiões. Antes disso, há uma coisa muito importante que não pode ser esquecida. Nós falamos por onde o ar está sendo conduzido. Mas existe um sistema de bombeamento desse ar. O que nós temos que entender o contexto aqui. Onde que estão os pulmões? Direito e esquerdo. Aqui está o pulmão direito. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor. Percebam que nesse carneiro aqui eu também estou vendo o pulmão direito. Estão percebendo? Vamos ver o outro pulmão. O Jean preparou essa peça para vocês verem. Olha aqui. Agora eu estou vendo o pulmão esquerdo. Já os senhores estarão doutores nas diferenças entre pulmão direito e esquerdo, porque há diferenças. Ok? Bom, outra coisa aqui. Vamos aproveitar essa peça aqui, que está avulsa aqui, já foi retirada. Nós temos pulmão direito, pulmão esquerdo e o coração. Isso é a primeira identificação que vocês têm que fazer. Olha aqui, ó. Aqui está a traqueia. A traqueia, então, está vindo, né? Olhem aqui, gente. Vamos voltar aqui no ouvido. A traqueia está vindo aqui, vindo. Olhem aquela divisão que eu mostrei aqui. Olha aqui. Traqueia deu o brônquio traqueal e depois dividiu aqui em brônquio principal direito, que eu estou vendo bem, e o brônquio principal esquerdo eu não estou vendo, porque está do outro lado. Vejam aqui, então. Olha que espetáculo. Eu estou vendo traqueia. Olha lá, do lado direito
Vocês estão vendo um brônquio aqui? Esse é o brônquio traqueal. Deixa eu apoiar ali na mesa que vai ficar melhor para vocês. Olha lá. Só para a gente fazer essa parte condutora já. Olha lá. Traqueia, brônquio traqueal. De que lado que eu estou? Direito. A cabeça desse carneiro tá para lá. Aqui eu estou vendo a divisão da traqueia nos dois brônquios principais, direito e esquerdo. Naquele carneiro em decúbito lateral esquerdo, nós vimos a secção do brônquio principal direito. Ok? Para que tem esses brônquios? Para levar o ar até o pulmão. Para que precisa ar ir até o pulmão? Para ventilar. Essa é a primeira informação. É só isso que nós temos que saber? De nariz até pulmão? Não. Nós vamos ter que saber mais coisas. Então, vamos aqui. Vamos reconstruir aqui. Estou botando o pulmão direito em posição anatômica, certo? Não sei se vocês estão percebendo, mas existe um revestimento brilhante aqui, ó, na face interna das costelas. Tem uma membrinha, uma membranazinha fina, chama-se serosa. Ela também reveste pulmão, ela vai refleti-la da parede, vem revestir os pulmões, no caso aqui é o pulmão direito, eu vou tirar. O que eu vejo aqui? Eu vejo o músculo diafragma. Essa serosa que está aqui na parede de a face interna das costelas, né? A face medial das costelas, ela também está revestindo aqui o pericárdio. Perdão, o diafragma. E ela vai se refletir aqui também no pericárdio, nas cavas e na maioria das estruturas que estão aqui. Nós vamos detalhar pleura depois. Neste momento, vamos acompanhar aqui a sequência. Eu vou recolocar o pulmão direito aqui e vou falar isso só mais uma vez. A pergunta é, como é que se chama a serosa que reveste parede e órgãos da cavidade torácica? Chama-se pleura. A que está em parede, costelas, é parede lateral de cavidade torácica. Vocês concordam? Diafragma, estou tirando o pulmão, o diafragma é a parede caudal. Alguém tem dúvida disso? Aqui onde eu estou no externo, onde tinha aqui o início das costelas, das cartilagens externais, faz parte do assoalho. Então, cavidade torácica tem que ter um assoalho, constituído principalmente por externo, e as cartilagens costais, que não estão visíveis aqui, né? Foi seccionado ao meio. Teto. Eu tenho teto de cavidade torácica. Tô vendo aqui, gente, são as vértebras torácicas. Parede lateral de cavidade torácica. Eu tô fechando a parede aqui, ó. O que é a parede lateral? São as costelas. E o que é a parede caudal? É o diafragma. Então, de uma maneira bem resumida, eu quero que vocês aprendam assim. Esta serosa que se chama pleura, enquanto ela reveste parede, seja parede lateral, seja parede caudal, ventral, chama-se pleura parietal, ok? A hora que ela da parede, ela se refletir, ela está na parede, ela vem e passa a revestir o pulmão. Aí ela já é uma pleura visceral, é a pleura pulmonar. Ponto final. Uma coisa importante aqui, nós vamos entender depois melhores essas reflexões da pleura e vamos ver que nós temos aqui um pulmão que está dentro de um saco pleural, o outro pulmão está lá do outro lado, né? Nós não vamos aqui dissecar a peça para ver, aqui eu estou por cima da pleura. Nós já fizemos rapidamente o trajeto do ar. O ar, então, já veio desde narina, vamos voltar aqui, né? Desde narina, passando internamente pela cavidade nasal, aqui pela laringe, traqueia, né? Vem traqueia, brônquios, e aí esses brônquios vão se subdividir até os bronquíolos menores e tal, até a nível de alvéolos vão ocorrer as trocas gasosas. Pronto. Esse é o trajeto do ar de uma maneira resumida. Agora vamos retomar aqui um pouquinho. Nós estamos fechando o raciocínio aqui sobre o revestimento da cavidade, né? Então essa membrana aqui, que é essa serosa, que reveste tanto a cavidade como o pulmão, chama-se pleura. Nós já falamos sobre isso, eu estou só repetindo. Então, enquanto estiver na parede, ela é pleura parietal,
né? Aqui, nessa parede da costela é a pleura costal, aqui ele é pleura diafragmática e aqui, nessa região, é a pleura mediastínica. Esse espaço que tem entre um pulmão, o pulmão está dentro, né? Está revestido por pleura. Então, vai ter sacos pleurais. Entre o saco pleural direito, que eu estou vendo aqui o pulmão direito, revestido por pleura, então vai ter um saco pleural direito. E o saco pleural esquerdo, que está do lado oposto, vai ter um espaço que se chama mediastino. Então, eu vou tirar aqui o pulmão, eu estou a nível do mediastino. Há uma divisão anatômica aqui que eu posso dividir esse mediastino, sem muitos detalhes, numa porção cranial, numa porção média e numa porção caudal. Por exemplo, no espaço mediastínico médio está o coração. Quem entende isso já está no caminho certo para entender mediastino. Então, nesse momento, isso é suficiente. Vamos, então, agora fazer o trajeto do ar com detalhes. Vamos pegar aqui, vamos só rearrumar aqui. Então, nós já sabemos. Então, aqui eu estou no nariz externo, né? Plano nasal, no ovino a gente chama só de plano nasal. O ar entra, então, por esse nariz externo. Aqui a pinça já está dentro da cavidade nasal. Então, vamos apoiar a peça aqui. Estou na cavidade nasal, propriamente dita. Daqui, o ar vem seguindo. Aqui eu estou a nível das coanas. Aqui eu já estou em faringe, tá? Vamos ter que voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem a cavidade oral. O alimento, não dá para fazer isso de uma maneira separada. O alimento está entrando aqui pela boca, correto? Isso aqui é um corte de língua. Vamos apoiar de novo aqui. Aqui eu estou no teto da cavidade oral. É o nosso palato duro. Caudalmente aqui, ó, eu tenho uma estrutura de tecido mole. É o palato mole. Por que eu estou falando de palato mole na aula de respiratório? Por um motivo muito simples. Esta cavidade que eu estou vendo aqui, chama-se faringe. Ela continua também aqui a nível da laringe. Isso aqui são cartilagens da laringe. Aqui já é traqueia. Você, localizando isso, você está pronto para entender o que é a faringe. Então, vou repetir só mais essa vez. Aqui eu estou a nível de palato duro, que tem uma base óssea aqui. Aqui eu tenho uma prega músculo-membranosa, que é o palato mole. O que está dorsal ao palato mole chama-se nasofaringe, que é assunto da aula de hoje. O que está ventral ao palato mole chama-se orofaringe. Qual que é o trajeto do ar? Já estamos repetindo. Ó, nariz, coloquei a pinça. Cavidade nasal. Agora eu já falo nasofaringe. Depois da nasofaringe, o ar vai passar aqui a nível da laringe. Vocês têm que entender que vem a outra metade aqui, e a faringe a nível das cartilagens, aqui é laringe, mas a faringe que está a nível da laringe, chama-se laringofaringe. Então, da laringofaringe, o ar já entra na traqueia. Laringofaringe, laringe, traqueia. E da traqueia em diante, nós já seguimos o trajeto do ar. Estamos combinados? Então, na cavidade nasal, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, cavidade nasal, existe um revestimento de membrana mucosa. O que acontece a nível da cavidade nasal? É só para passagem do ar? Não. A cavidade nasal tem duas funções. Além da função respiratória, tem a função olfatória, que é captar o estímulo do olfato, né? Do cheiro. O cheiro, a mucosa olfatória está mais a nível aqui da parte dorsal e caudal. O restante da mucosa nasal, ela é exclusivamente respiratória, que vocês já devem ter estudado em histologia, o epitélio, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado, os cílios batem, né? O ar é ricamente irrigado aqui, essa mucosa respiratória. Quando o ar entra, o ar é a pinça. Quando o ar entra aqui, as impurezas são retidas pelo epitélio respiratório. E ele é umedecido, chega na temperatura ideal, aí esse ar passa para a nasofaringe, passa pela laringofaringe, passa pela laringe, entra na traqueia e da traqueia ele vai chegar nos pulmões.
A nível da cavidade nasal, nós vimos na osteologia que aqui tem as conchas nasais. Essa aqui eu estou a nível da concha nasal. Olha lá que espetáculo, né? Estou aqui na concha nasal dorsal, na concha nasal ventral, e aqui é a concha média e o restante dos endoturbinados. A concha nasal dorsal, a média e os endoturbinados pertencem, então, ao etimoide, ao osso etimoide, que nós já estudamos. Aqui é um corte de etimoide. A concha nasal ventral é considerada um osso isolado. Na cavidade nasal, existe... Aqui eu estou no teto da cavidade nasal, eu tenho o osso frontal, nasal, e aqui eu estou no assoalho ósseo, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho o processo palatino do incisivo, da maxila, né? Depois, caudalmente, eu tenho o próprio osso palatino. Aqui está tudo revestido por membrana mucosa. Agora, essa cavidade nasal, são duas cavidades nasais, a direita e a esquerda. Então, nós vamos mudar de peça. Eu vou mostrar isso, uma peça de ovíneo que ainda tem o septo nasal, separando essas duas cavidades, e vou mostrar também nas outras espécies. Tomando aqui, então, nós estamos vendo nessa metade aqui, essa cavidade nasal aqui, gente, é a cavidade nasal esquerda. Vamos olhar, comparar aqui com essa outra peça de um outro animal. Percebam que aqui o septo nasal ainda está presente, eu não estou vendo as conchas, eu não consigo ver as conchas aqui. Vamos olhar, então, isso aqui, isso que está aqui é o septo nasal, é um septo cartilaginoso. Ele divide, então, a cavidade nasal em duas, cavidade nasal direita e esquerda. Entendido isso, aí você está pronto para... Vamos comparar agora cavidade nasal do ovino e do equino aqui, para a gente ver que espetáculo que é. Então, observem aqui. Agora que vocês entenderam que existe um septo aqui, vamos reidentificar as conchas. Então, eu estou na cavidade nasal esquerda, concha nasal dorsal, concha nasal média, o restante dos endoturbinados, aqui já é o encéfalo, né? Aqui está a concha nasal ventral. Aqui é o teto da cavidade nasal e aqui é o assoalho. Todo mundo sabe isso. Aqui eu estou a nível da nasofaringe e aqui eu estou a nível das coanas, ok? Cavidade nasal começa aqui e termina a nível das coanas, né? E depois aqui eu já tenho nasofaringe, laringofaringe, laringe e traqueia. Já é para saber isso. Espaços que são delimitados entre parede, conchas e o septo que estava aqui. Eu tenho meatos. Aqui eu tenho um meato. Meato é um espaço. Meato, meato, meato. Daí é um outro meato ainda. Esse aqui é o meato nasal dorsal, meato nasal médio e meato nasal ventral. Se o septo estava aqui, se eu passar a pinça aqui, vocês estão visualizando aonde que eu estou passando a pinça? No meato nasal comum. Ok? Numa peça, vamos olhar aqui essa peça do equino, que é maravilhosa, né? Então, vamos fazer um close ali no equino, para vocês verem o espetáculo aqui, né? Aqui no equino, vocês sempre quando pegar uma peça para estudar, tem que se localizar, né? Então, aqui eu estou, olha aqui, né? A narina, vamos dar uma levantadinha aqui, porque o aluno pode ter dúvida, né? Aqui está a narina, tem algumas particularidades em narinas, que nós ainda vamos falar. O ar de narina... esse aqui é o nariz externo, entrou na narina. Aqui eu estou na cavidade nasal. Essa cavidade nasal, similar à do pequeno ruminante, olha aqui, a concha nasal dorsal. Vamos lá, concha nasal dorsal. A média aqui a gente quase não vê, mas aqui é o restante dos endoturbinados e a concha nasal ventral. Então, da mesma maneira, aqui, osso frontal, osso nasal, aqui já é incisivo. Espaços, meatos. Meato nasal dorsal, meato nasal médio, meato nasal ventral. Quando o septo está aqui, eu estou passando a pinça aqui no meato nasal comum. Espero que vocês tenham entendido isso. Aqui eu estou a nível, olha, do assoalho da cavidade. Isso aqui é o assoalho da cavidade nasal e ao mesmo tempo é o teto da cavidade oral. Isso aqui é a língua, gente, seccionada. Aqui eu estou a nível do palato duro. Essa prega aqui, músculo membranosa,
Como ela não tem uma base óssea, é o palato mole. Como nós já vimos na ovelha, o palato mole divide a faringe num compartimento dorsal e um ventral. O compartimento dorsal é a nasofaringe. O compartimento ventral é a orofaringe. Uma particularidade muito importante só para a gente não perder a sequência aqui, então, o ar da nasofaringe, ele vai passar a nível da laringe, seria laringofaringe, laringofaringe, já entrou na laringe aqui, ó, laringe, e aqui já estamos na traqueia. Então, essa sequência nós não vamos fazer mais, vocês já estão doutores. Aqui são detalhes da laringe. Na nasofaringe tem uma estrutura aqui muito importante, todos os animais têm aqui, em todos os animais, existe uma comunicação entre a nasofaringe e a orelha média. É a tuba auditiva. Então, isso aqui é o osteofaríngico da tuba auditiva. Um canal que vai da nasofaringe até o ouvido, até a orelha média. Não se fala mais ouvido, fala orelha média. No equino, essa tuba auditiva, ela faz uma dilatação, que aqui está aberta, e essa dilatação chama-se bolsa gutural. Já vou avisando para os senhores que os senhores vão fazer um trabalho sobre bolsa gutural. Somente dos animais domésticos, somente o equino tem bolsa gutural. O que é a bolsa gutural? É uma dilatação da tuba auditiva. Onde que começa a tuba auditiva? Aqui, no osteofaríngico da tuba auditiva, aqui na nasofaringe, e vai até a orelha média, vai até a membrana do tímpano. Para que serve isso? Para equalizar a pressão de ar lá na membrana timpânica. Se você pensar, vamos virar aqui um minutinho já, ó, vamos ter que falar aqui um pouquinho. Aqui está a orelha externa. O ar não entra pela orelha externa? Quando entra o som, entra o ar também. O ar entra aqui. Se eu fizer essa anatomia, seguir aqui, vai ter um conduto, tá? O ar chega lá até na orelha média, eu vou chegar na membrana timpânica. Então, tá entrando um ar do meio ambiente, tá entrando por aqui. Então, tem uma pressão de ar que tá entrando externamente. Concorda comigo? Essa pressão, ela tem que ser equalizada. Como é que ela é equalizada? Quando o animal respira, o ar não está entrando aqui, o ar vai passar aqui pelo osteofaríngico. Claro que é um pouco de ar só, né, gente? A maioria do ar inspirado vai lá para o pulmão. Mas aqui tem um osteofaríngico da tuba auditiva. Então, vai entrar ar por aqui. No caso do cavalo, vai passar pela bolsa gutural e vai chegar ar lá na orelha média também. Só que vai chegar pela membrana interna. O ar que entra pela tuba auditiva faz pressão na face interna da membrana timpânica. O ar que entra pela orelha externa faz pressão do lado externo. Então, é importante entrar ar, tanto externamente quanto internamente, para equalizar essa pressão de ar na membrana timpânica. Ok, espero que esteja entendido isso. Dando sequência, então, ao trajeto do ar, finalmente o nosso ar, então, chegou aqui na laringofaringe, né? Laringofaringe, e depois aqui já está na laringe. Eu estou vendo algumas cartilagens seccionadas da laringe. Isso aqui é epiglote. Eu tenho muita preocupação com o aluno que vê secções de cartilagem de laringe e não está entendendo nada. Então, vamos nos assegurar que vocês estão entendendo aqui. Eu vou fazer uma visão aqui ventral para vocês. Vocês tentem se localizar aqui. Aqui eu estou a nível de traqueia. Tem uma saliência aqui. Esta saliência é a proeminência laríngea de uma das cartilagens que se chama tireoide. Nessa secção aqui, eu estou vendo muito bem a epiglote. A aritenoide, ela não está perfeita aqui para a gente ver. Certo? Então, vamos tirar essa pecinha daqui. Vamos olhar essa outra que está melhor aqui para ver a aritenoide. Então, vamos nos posicionar. Estou vendo aqui a epiglote, a aritenoide e a tireoide aqui. A cricoide é a mais caudal. Depois da cricoide, eu já tenho os anéis da traqueia. Já é traqueia. Estamos conversados? Epiglote, importantíssima aqui a epiglote. Olha aqui, gente. Nunca perca o trajeto de ar. Olha lá, o ar tá entrando pela narina. Ó, tô passando a pinça. A pinça tá bem ali.
A pinça é o ar. Eu já estou saindo da parte de cavidade, vou tirar a pinça de cavidade nasal. Aqui eu já estou a nível de nasofaringe, aqui eu estou a nível de laringofaringe, aqui eu estou a nível de laringe. Isso aqui, ó, repetindo, não sei quantas vezes eu repeti isso aqui é o palato mole. Isso aqui é epiglote. Então, atenção, atenção. Nós estamos falando do respiratório. O ar vem dorsalmente, dorsalmente, dorsalmente. Quando chega a nível da laringofaringe, ele tem que descer, né? Desce ventralmente, laringofaringe, laringe, traqueia. Para entender isso e nunca mais esquecer, porque é tudo relacionado, olha o trajeto do alimento, ó. Lábios, lábios. Aqui estão os dentes, língua. O alimento está aqui dentro da cavidade oral. É mastigado, ensalivado, passa agora, tô saindo da cavidade nasal, entrei aonde? Orofaringe. A pinça está na orofaringe. Vamos voltar a pinça para a orofaringe. Está na orofaringe. E agora, o que vai acontecer com esse alimento? Esse alimento tem que ir para o esôfago. O esôfago está aqui, ó. Isso aqui é o esôfago. Ele está parcialmente seccionado aqui. Olha o esôfago aqui. Por que nós estamos falando de esôfago agora? Porque se eu não falar de esôfago e trajeto de alimento, vocês não vão entender que quando chega a nível da laringofaringe, o alimento que estava vindo ventralmente, se ele continuar indo ventralmente, ele vai entrar na laringe, traqueia e vai chegar no pulmão. É isso que o alimento tem que fazer? Se qualquer alimento chegar aqui na laringe, imediatamente vai haver o reflexo da tosse. Se a tosse não resolver, e esse corpo estranho, esse alimento ir pela traqueia e chegar até o pulmão, vai ter uma pneumonia por corpo estranho. É grave. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que essa cartilagem, essa é uma das cartilagens da laringe, a epiglote, ela vai everter aqui, ó, e vai auxiliar a não deixar o alimento entrar aqui nas vias aéreas, não entrar em laringe. Quem entra em laringe já entrou em traqueia, né? Então, a epiglote faz isso e o alimento vai, então, que estava vindo ventralmente, ele vai dorsalmente e entra no esôfago, ok? O palato mole se levanta. Claro que isso tudo tem um controle do sistema nervoso autônomo. Voltando aqui, o assunto é respiratório. Então, vou repetir. O ar aqui, cavidade nasal, nasofaringe, laringofaringe, laringe. Estamos na laringe. Laringe tem cartilagens. Quais são? Estou vendo aqui a epiglótica, cartilagem epiglótica ou epiglote, a aritenoide, a tireoide e a cricoide. Estamos vendo num corte. Agora veremos em outras espécies e sem cortar e com outros tipos de corte. Vamos ver aqui no equino. Isso aqui é uma peça de equino. Equino, gente, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a língua do equino. Vamos entender a peça. Isso aqui eu estou a nível do palato mole. O palato mole foi seccionado ao meio, ok? Esse tubo músculo membranoso que eu estou vendo aqui, estou levantando para vocês verem. Isso é o esôfago aberto. Olha lá o esôfago. Falaremos de esôfago. São as pregas longitudinais da mucosa. É um espetáculo. Todo mamífero tem que ter prega na mucosa do esôfago, porque o esôfago é um órgão dilatável. Ventralmente, eu tenho este órgão maravilhoso aqui, ó, de anéis incompletos dorsalmente. O que é isso aqui, gente? Traqueia. Só que antes disso, antes de começar a traqueia, vamos olhar numa vista ventral. Olha o que eu tenho. Isso aqui eu estou a nível da laringe. Isso aqui é a cartilagem tireoide da laringe. E essa aqui é a cartilagem cricoide, em forma de anel. Caudal, a cricoide, já começa os anéis da traqueia. Tireoide, parece um escudo, né? Tireos, do grego, quer dizer escudo. Essa proeminência é a proeminência laríngea. Proeminência laríngea da cartilagem tireoide. Isso aqui é uma peça de pequeno ruminante. Vamos comparar aqui. Essa aqui é uma peça de pequeno ruminante. Olha, aqui tem os músculos preservados, tal, mas eu consigo ver perfeitamente aqui a proeminência laríngea da cartilagem tireoide. Como não está dissecado, essa peça é para estudar esses músculos, eu não estou vendo bem a cartilagem cricoide. A traqueia é só palpar aqui que eu vejo.
No estudo presencial, vocês vão ver isso muito bem, mas pode aprender agora, estudar. Olha lá, ó. Dorsalmente, os anéis, isso aqui é um anel de cartilagem, dorsalmente ele é incompleto, mas tem tecido mole unindo os anéis, né? Voltando na laringe, porque laringe, o restante de laringe vocês vão estudar sozinhos, né? Olha nesta vista, que espetáculo, só lembrando então que aqui o palatomóleo foi seccionado, eu rebati, aqui eu estou entrando, então aqui eu entrei na laringe. Talvez essa peça seja ideal para vocês entenderem uma coisa. Aqui sobrou só uma parte do palatomóleo, né? Mas se eu colocar, é para entender que aqui dorsalmente tinha cavidade nasal. Vocês conseguem acompanhar isso? Cavidade nasal, né? E ventralmente aqui, onde eu estou postando a pinça, eu estou na orofaringe, mas dorsalmente aqui eu estava no quê? Na nasofaringe. Quando eu continuo a pinça aqui, ó, ainda é faringe. Faringe ao nível da laringe. Como é faringe ao nível da laringe, eu estou na laringofaringe, que é na realidade a porção que é comum ao respiratório digestório. Já vimos no carneiro, naquela outra peça, o mecanismo de fechamento aqui, para o alimento não ir para o local errado. Então, vamos focar aqui na laringe. Que cartilagem é essa aqui? Epiglote e ímpar. Essas cartilagens aqui são as aritenoides, ok? Eu só posso identificar as outras cartilagens perfeitamente numa vista ventral, cartilagem tireoide e cricoide. Tem umas cartilagens pequenininhas, cuneiformes, corniculadas, que isso já são detalhes. Aqui eu estou dentro da cavidade da laringe. Cavidade de laringe, qualquer peça que vocês pegarem aqui, ó, agora não tem mais segredo. Olha lá. Tô vendo, aqui não tem o palatomóleo, tô vendo a epiglote, as aritenoides. Se eu ver pela vista ventral, olha a tireoide maravilhosa, a proeminência laringe, a cartilagem cricoide, começa os anéis da traqueia. Isso já está tudo visto, agora o Jean vai dar um close aqui e vai ter um serviço para vocês, né? Vocês vão... focaliza aqui. Eu quero saber o nome dessas estruturas aqui. Como é que chama essa parte aqui? Como é que chama isso aqui? Vamos fazer um quiz sobre cavidade da laringe. Considerando aqui que nós estamos finalizando o trajeto do ar, né? Porque depois da laringe, o ar entra na traqueia, brônquios. Vamos abrir aqui, ó. Vou retirar o pulmão direito, né? Vocês já estão doutores, a gente já mostrei isso desde a primeira aula desse semestre. Aqui está uma secção de brônquio traqueal, aqui do brônquio principal direito. Esses brônquios, gente, eles vão subdividindo, vão dar, depois dos primários, vem os secundários tal, e vão subdividindo. Subdividindo até onde? Até nível dos brônquios que vão fazer as trocas respiratórias, os bronquíolos respiratórios e os alvéolos respiratórios. Isso está na aula teórica. Ocorrem as trocas gasosas. A anatomia do pulmão, ela tem que ser entendida que, primeira coisa, pulmão direito de mamífero é muito diferente de pulmão esquerdo. Deixando o cavalo de lado, por enquanto, pulmão direito tem 4 lobos. Então, vamos ver os lobos. Nós estamos falando de pulmão. Olha aqui. Cuidado. E nunca se esqueça disso aqui, ó. Um dos grandes lobos do pulmão está repousando aqui sobre o diafragma. Não pode esquecer disso, né? Este lobo aqui do pulmão, isso aqui é um lobo só, tem uma fissura aqui separando esse lobo em 2 partes. Isso aqui é o lobo cranial, né? Dependendo da nomenclatura, da idade do livro, ainda é chamado de apical. Lobo cranial, que está dividido, a cranial ou apical. Eu vejo uma parte, naturalmente você não pode falar uma parte, outra parte. Eu vejo uma parte cranial e uma parte caudal. Isso aqui tudo é o lobo cranial. Este aqui é o lobo médio. Ele tem uma relação aqui com o coração, né? Não que os outros estejam totalmente isolados, mas eles têm uma relação maior com o coração. É o lobo médio ou cardíaco. E esse aqui é o lobo caudal. Se esse aqui é o lobo cranial, esse aqui é o lobo caudal. Como ele repousa no diafragma, ele é chamado de lobo caudal ou diafragmático.
Quantos lobos, né? O pulmão direito. Isso aqui é cavalo? Não. Se não é cavalo, tem que ter 4. Eu estou contando 1, 2, 3. Onde está o quarto lobo pulmonar? Eu tenho que fazer isso aqui e achar. É esse lobo aqui, ó. Este lobo, que para falar a verdade, ele estava aqui, ó. Isso aqui é a veia cava caudal, ele estava posicionado aqui assim, ó. Na dissecação, vocês desculpa, aqui, isso fica assim, ok? Então, eu tenho um lobo cranial, um lobo médio, um lobo caudal, ou diafragmático, e um intermediário. Pulmão direito é assim, para todos, exceto o cavalo. Pulmão esquerdo é mais fácil? Vamos conferir do lado esquerdo aqui. Pulmão esquerdo é mais fácil, olha lá. Pulmão esquerdo de todos os pulmão esquerdo de todos os mamíferos domésticos tem somente 2 lobos. O lobo cranial e o lobo caudal. O assunto acabou aqui, nessa lobação pulmonar. Continuando aqui a lobação de pulmão, vamos olhar nessa espécie aqui, essas 2 peças, só para vocês verem o tamanho. Isso aqui é um equino de um porte maior, um equino mais jovem. Então, vamos olhar aqui nessa peça. A primeira coisa é entender que aqui eu tenho a cabeça, né? A cabeça do cavalo está para lá, a cauda está para cá. Só para situarmos, aqui está a traqueia, né? Vindo lá da região cervical, naturalmente que aqui eu já estou dentro da cavidade torácica, né? Já é traqueia torácica. Isso aqui é a aorta, tá, gente? Em sentido caudal. Isso aqui é o esôfago, né? O esôfago veio lá, começou em faringe, passa na região cervical e depois o esôfago vai continuar, atravessar o diafragma e desembocar no estômago. Isto é coração. Se aqui é cranial e aqui é caudal, este aqui é o pulmão direito e esse aqui é o pulmão esquerdo. O que é que nós falamos sobre o pulmão direito do equino? Que diferente dos outros mamíferos, ele só tem 3 lobos e não são tão bem divididos como nas outras espécies. Então aqui eu tenho um lobo cranial, um lobo caudal enorme que repousa no diafragma e este aqui é o intermediário. Ok? Pulmão direito, então, de cavalo só tem 3 lobos. E o pulmão esquerdo? O pulmão esquerdo não tem diferença, né? Então, eu vou ter um lobo cranial e caudal. O caudal sempre com essa face, essa base diafragmática, repousando sobre o diafragma. Ok? Se eu pegar o pequeno ruminante nós já vimos, mas não vimos assim uma peça bonitinha, isolada. Olha lá, mesma coisa, posiciona. Tô vendo coração. Isso aqui é tronco braquicefálico, isso aqui é a aorta descendente, porção torácica, traqueia. Olha lá, a traqueia dando brônquio traqueal, olha que espetáculo. Vocês estão vendo bem ali? Traqueia dando brônquio traqueal, continua a traqueia, aí traqueia dando brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Aqui então é pulmão direito, aqui é pulmão esquerdo. Este pulmão direito, recordando, é ruminante, bovino é igualzinho, similar. Aí eu tenho um lobo cranial ou apical, com a sua porção cranial e caudal. Eu tenho um lobo médio ou cardíaco, lobo caudal ou diafragmático e o intermediário ou acessório. Ponto. Pulmão esquerdo, como todos os mamíferos, tem 2 lobos, o cranial e o caudal. O cranial também dá para a gente fazer uma subdivisão aqui. Cranial e caudal. O lobo cranial ou apical, ele está dividido numa porção cranial e caudal. Observem que é um ruminante, se for um grande ruminante ou um suíno, tem o brônquio traqueal. O brônquio traqueal serve para quê? Para ventilar, levar ar para o lobo cranial ou apical, para as 2 porções. Aqui eu até vejo ele subdividindo, tá? Os brônquios principais vão se dividir em brônquios secundários, lobares, que vão ter nomes respectivos. Então, se eu continuar essa dissecação aqui, eu vou ver que tem um brônquio lobar para o brônquio intermediário, um brônquio lobar médio, um brônquio lobar intermediário, um brônquio lobar caudal. Ou seja, quem
sabe lobos, sabe o nome dos brônquios lobares. Este assunto está encerrado, os senhores têm que estudar. Quando eu pego essas peças lindas e maravilhosas aqui de equino, que foram preparadas, de ovino, perdão, que foram preparadas pelo Jean, que pulmão é esse aqui? Que pulmão é esse aqui? Olhem, tem dois lobos craniais, esse aqui é um pulmão esquerdo, olha lá, pulmão esquerdo, então eu estou vendo perfeitamente, vocês têm que entender o que vocês estão vendo. Traqueia, aqui é o brônquio traqueal que foi seccionado, para onde que ia brônquio traqueal? Ia ventilar o lobo cranial direito. Aqui está a traqueia que dividiu em brônquio principal direito e o esquerdo ali, ó, o brônquio principal esquerdo aqui, ó. Aí esse brônquio principal esquerdo vai dar, nesse caso, um brônquio lobar cranial e um brônquio lobar caudal. Claro que o brônquio lobar caudal é maior, porque o lobo caudal é maior. E aí a hora que você diz, e o que é isso aqui? Isso aqui é veia pulmonar. Veia pulmonar levando o sangue, já houveram as trocas gasosas aqui. Então, o sangue que vai retornar agora ao coração, ele já está com alto teor de O2. Isso é uma veia pulmonar que está com sangue arterial desembocando ali no átrio esquerdo. Aqui tem secções de outras veias. Isso aqui é ventrículo esquerdo, então onde a pinça está é átrio esquerdo. Nessa peça linda aqui, olha lá, foi dissecada. Aqui os ramos, as vênulas menores, tal. É aquela exceção, né? Que veia está carregando sangue arterial. Isso aqui são cavas. A cava está me atrapalhando aqui. Olha essa veia pulmonar desembocando aqui no átrio esquerdo. Não pode ter dúvida disso. Nesta outra peça linda aqui, várias tributárias dessa veia pulmonar foram dissecadas, tal. Aqui está outra veia pulmonar. São várias veias pulmonares, 4, 5, 6, 7, 8. Desembocam aonde? No átrio esquerdo, trazendo o quê? O sangue oxigenado, ok? Esse assunto vocês não podem errar mais. Nesta peça aqui, ó, a veia não está com corante. É a veia pulmonar, sem corante. Olha lá, ela está até aberta aqui e a pinça está lá. A minha pinça já está dentro do átrio esquerdo. Daqui o sangue, estou indo com a pinça, vai passar pelo ósteo átrio ventricular esquerdo, a minha pinça já está aqui, no ventrículo esquerdo. E o que vai sair do ventrículo esquerdo? A aorta. A aorta logo dá o tronco braquicefálico com as suas ramificações e se continua em sentido caudal. A aorta descendente é porção torácica e vai dando ramos, né? Depois atravessa o diafragma e a aorta abdominal. E para finalizar, temos uma peça aqui em que o pulmão, essa segmentação do pulmão é mais evidente ainda. Talvez antes de mostrar nessa peça, a gente deva ver em posição anatômica. Aqui nós temos um suíno, né? A parede foi rebatida, então vamos ver o que nós estamos enxergando aqui, ó. Estou vendo diafragma aqui, coração, pulmão. Que pulmão é esse aqui? Pulmão esquerdo. Pulmão esquerdo não tem erro. Dois lobos, o cranial e o caudal. Que aqui também você consegue subdividir numa porção mais cranial e mais caudal. O apical, dividido em porção cranial e caudal. Aqui eu já estou a nível de coração, né? Isso não está importando. Do outro lado, nós vamos ter o pulmão direito. O pulmão direito de suíno e de cão são muito similares, mas uma característica dessas duas espécies é que a segmentação é bem completa. Os lobos ficam separados nitidamente. Então, percebam aqui, nesse pulmão, em que eu vejo aqui o coração, olha lá. Estou no lobo cranial e no lobo caudal. Estou no pulmão esquerdo, bem separado. Olha aqui, o cranial com a sua porção cranial e caudal e o lobo caudal ou diafragmático. Isso aqui está do lado esquerdo. Vamos virar a peça, Vamos apoiar aqui para ficar mais didático. A cabeça do animal está para cá, aqui é cranial, aqui é caudal. Vamos organizar isso aqui para não dar confusão. Aqui está o coração. Olha como a lobulação é completa, né? Então, eu reconheço um lobo cranial, um lobo médio ou cardíaco, um lobo caudal e um intermediário aqui. Então, é um pulmão direito. Onde que essa lobulação é tão evidente assim? Tem duas espécies que a lobulação é mais evidente.
nos caninos e no suíno. Onde é que a lobulação é menos evidente? No equino. O equino, então, tem duas particularidades, só para lembrar. A lobulação é bem menos evidente e no pulmão direito só tem 3 lobos. Então, para finalizar, vamos ver a lobulação pulmonar aqui neste cão em posição anatômica. Então, nós estamos dentro, da cavidade torácica. Aqui está o diafragma, aqui está o coração. E que pulmão que é esse aqui? Que pulmão é esse? Direito. Quantos lobos tem que ter? 4. Estou vendo o lobo cranial ou apical, né? Eu subdivido, né, em porção cranial e caudal. Estou vendo o lobo médio ou cardíaco, o lobo caudal ou diafragmático. E ali, olha lá, o lobo, olha aqui que importante, está em posição anatômica, o lobo intermediário. Ó a veia cava caudal aqui, gente, ele passa assim. Isso é importante. Isso aqui é pleura, tá? Mediastínica. Do outro lado, nós vamos ter o pulmão esquerdo. Quantos lobos nós vamos achar? 2. A coisa mais simples do mundo, né? Vamos posicionar aqui. Pulmão esquerdo. Olha lá, acho que vocês estão tendo uma boa visão aí. Eu estou vendo o lobo cranial e o lobo caudal. Como sempre, o lobo cranial é dividido em porções cranial e caudal. E o lobo caudal, ou diafragmático, é aquele que repousa no diafragma. Quando está em posição anatômica, bem conservado, olha aqui, eu estou vendo toda essa base do pulmão aqui, ó. Tem a impressão aqui, olha lá, a base, repousando aqui sobre o diafragma. Então, lobulação de pulmão não tem segredo. É só que tem que estudar um pouco na teoria, certo? Então, o que não foi mostrado nas peças, os senhores estudarão nas ilustrações, na teoria, no sisson, no popesco. Ao término, nós já estamos finalizando a aula aqui, essa parte prática. Vocês vão responder, vamos ter um controle de presença pelo formulário do Google Forms. E em seguida o professor Fernando Arevo vai conversar com vocês sobre aspectos clínicos do sistema respiratório. Prestem atenção e façam pergunta para o professor. Vamos lá. Muito obrigada. Bom dia.